Quem você prefere, Esaú ou Jacó? Foi esse o dilema enfrentado na família de Isaac e sua esposa Rebeca. Eles viveram um dilema tremendo pela preferência dos filhos. Então, é sobre esse tema, nesse vídeo que eu quero tratar sobre hoje. Preferência pelos filhos. Então, roda a vinheta que a gente volta já para falar sobre esse tema. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jean Lopes, é um prazer ter você aqui no nosso canal. Antes que a gente comece a falar sobre o nosso tema, eu quero te pedir algo muito importante que você já sabe o que é. Se não é inscrito no canal, se inscreve agora, que é um prazer ter você conosco. Deixa o seu comentário aqui embaixo também e o seu like, tá bom? Esse vídeo de hoje eu quero dividir ele em 4 partes que eu considero extremamente importantes. Nessa primeira parte eu quero falar sobre Isaac e Rebeca. Este casal, que foi um casamento maravilhoso, aonde Deus orientou seu pai Abraão para que mandasse seu servo Eliezer trazer uma filha, trazer uma noiva, quero dizer, para seu filho Isaac. Sara havia partido e aí Isaac estava muito triste e seu pai Abraão achou que era o momento certo para ele se realmente casar. E Deus conduz aquele servo e aquele escravo, ele traz uma esposa para seu filho Isaac, que é a moça chamada Rebeca. Rebeca vem, se casa no capítulo 24 de Gênesis. Todo esse drama, queridos, ele se dá entre o capítulo 25 e o capítulo 28 do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. E o que acontece? No capítulo 24, versículo 68, vai dizer que Isaac trouxe a sua noiva Rebeca para a tenda da sua mãe Sara, e ali ele teve relações com ela e passaram a ser marido e mulher. O que é que aconteceu? A partir dali, Isaac, ele agora está casado com a sua esposa. E aí, queridos, ele vem descobrir que Sara, ou melhor, que Rebeca, ela era estéril, assim como era sua mãe também, Sara. Quer dizer, ele agora vive o mesmo dilema que seu pai, Abraão, também enfrentou. Porém, ele teve a cautela, ele teve o cuidado de não cometer o mesmo erro que o seu pai, Abraão, cometeu com Agar. Exatamente, a gente conhece essa história. Sara inventa de dar a sua escrava Agar para o seu marido, aí acontece aquele enredo todo. Mas aí Isaac, ele teve a prudência e a sabedoria. No capítulo 25 de Gênesis, versículo 21, vai dizer que ele teve o cuidado de orar a Deus insistentemente, durante apenas, eu estou fazendo aqui, queridos, uma ironia, 20 anos. Diz que ele orou a Deus, pedindo a Deus para que Rebeca pudesse ser mãe. E diz que ele tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca. E quando ele tinha 60 anos, ela concebeu. E aí o milagre aconteceu. Ela teve gêmeos. Exatamente, Esaú foi o primeiro filho e o que veio juntinho logo após, Jacó. E aí a felicidade do casal foi imensa, foi grande, porque agora eles descobrem que serão pais, não de um filho, mas agora de 2 filhos. Isso foi uma bênção tremenda para aquele casal, aonde não mais ela teria só um filho, mas ela teria 2. E vale dizer, vale lembrar, naquela época, mais de 3.000 anos atrás, uma mulher, quando ela não podia ter filhos, que ela era estéril, ela era olhado na sociedade com um olhar diferente, de desprezo. Um homem precisava gerar, um homem precisava ter filhos. Então isso era extremamente importante. Imagina que dilema, que sofrimento aquela mulher não passou. Isaac não passou por não poder gerar. Mas diz que ele orou muitíssimas vezes, orou constantemente, orou insistentemente, persistentemente, foi perseverante. E aí Deus não deu apenas um filho para ele, mas Deus dá 2 filhos gêmeos. Isso é uma grande dádiva, uma grande bênção. E aqui eu já quero fazer uma aplicação que serve para mim e serve para você também. Que aplicação é essa, Jean? Você precisa compreender que nem tudo nós temos controle. O controle de nossas vidas, o controle da nossa vida de um modo geral, ele está nas mãos de Deus.
E o que nós podemos fazer naquilo que eu não tenho controle é orar, é buscar a Deus, é buscar o dono da vida. Foi exatamente isso que Isaac fez com a sua esposa. Rebeca e Isaac oraram. Especificamente, a Bíblia diz que Isaac orou constantemente, perseverantemente. Talvez seja isso que falta para você, que falta para nós, orarmos com perseverança. E às vezes, não apenas alguns meses, não apenas alguns anos, mas vários anos, para que a bênção, para que aquilo que você precisa, Deus possa conceder. Então, essa foi a primeira parte. Vamos para a nossa segunda parte. Prosseguindo no nosso tema, amados, e o que é que acontece? Quando agora ela está grávida de gêmeos, ela começa a sentir muitas dores, muitas pancadas na barriga dela como mãe. A criança chuta, é muito normal. Entretanto, ela vai questionar a Deus. Rebeca, ela não se sente bem com tudo aquilo ali. Ela vai questionar a Deus, por que está acontecendo isso comigo? E Deus, no capítulo 25, 22 ao 23, Deus fala com ela. Deus, ele diz assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, Rebeca. Tu vai ser mãe de 2 meninos. Serão 2 nações que irão sair dessas 2 crianças. 2 povos. Agora eu quero te dar uma informação extremamente importante, Rebeca. Olha, o menor vai ser maior. O maior vai servir ao menor. O que não é primogênito, ele vai ser o herdeiro de tudo. Ele quem vai governar tudo. Ele quem vai ser o chefe do clã, da família. Deus estava dizendo o seguinte, que por mais que o filho primogênito saísse, ele, pela época, pela cultura da época, ele seria o primeiro, ele teria primazia em tudo, a bênção do pai, a chamada bênção patriarcal, estaria sobre o filho mais velho. Entretanto, Deus estava profetizando e dizendo, vai acontecer o inverso. O mais novo, ele quem será governante de tudo, ele será líder de tudo. Deus, na sua presciência, ele estava revelando para Rebeca o que iria acontecer. É claro que isso iria depender das circunstâncias dali, mas Deus já estava prevendo de antemão, dizendo o que iria acontecer. E o que é que acontece a partir dali? Aquelas crianças nascem, com certeza, eu não tenho dúvida alguma, que ela chegou em casa, ela chegou felicíssima. Ela diz, meu amor Isaac, deixa eu te dizer uma coisa. Deus falou comigo e disse que nós teremos 2 filhos. E eles serão 2 nações. Agora, meu amor, saiba de uma coisa. Que o maior servirá o menor. Isaac entendeu a profecia de Deus. Rebeca entendeu a profecia de Deus. Entretanto, amados, o que se desenrola a partir dali é que os 2, eles são falhos, eles fraquejam e eles não entendem o projeto de Deus. Os planos que Deus tinha para aquelas 2 crianças. Aquelas 2 crianças, uma não seria somente privilegiada e a outra seria abandonada. Claro que não. Elas seriam abençoadas. Entretanto, o plano de Deus era com Jacó. Porque Deus sabia a forma como Esaú se comportaria. E o que é que aconteceu? Diz o texto que Isaac, ele passa a ter uma preferência por Esaú. E diz o texto claramente no versículo 24, 25, 26, que ele preferia Esaú porque Esaú era um homem de caça. Ele gostava de caçar. Talvez Isaac gostasse também da caça, algo desse tipo. E ele via seu filho também indo nessa mesma linha. Ele gostava mais do menino. Ele demonstrava um afeto, um carinho maior por Esaú. Entretanto, Rebeca, por sua vez, ela tinha uma preferência maior, talvez até pelas palavras que Deus tinha dito, eu não sei. Ela foi influenciada, é um pensamento meu, não sei, de forma errada, não era para ela agir assim. E o que é que aconteceu? Ela vai e tem uma preferência por Jacó. Ela dá mais atenção a Jacó, ela ama mais Jacó, ela tem um carinho mais especial. Eles têm uma predileção e isso não é bom. E isso vai trazer uma problemática séria na vida adulta deles. Quando chega a hora de Isaac
dá a bênção patriarcal sobre o filho mais velho, obedece a Deus, ele não atenta para a profecia que tinha sido feita. E o que é que acontece? O que é que ele faz? Ele resolve, ele chama Esaú, talvez durante toda a vida de Esaú crescendo, ele, mas Deus, abençoa ele, por que não ele, por que não ele? E aí na fraqueza de caráter dele, na fragilidade como pai, ele chama ele assim, olha, prepara uma caça para mim, vai, caça, traz um animal para mim, prepara uma comida gostosa para mim, que eu vou te abençoar. Rebeca ouviu tudo isso daí, e Rebeca age. Chama Jacó e diz, olha, teu pai disse que ia abençoar hoje a Esaú. Tu quem vai ser abençoado e não ele. Ela resolveu agir por conta própria. Ela toma uma ação, ela toma o lugar de Deus. Não foi isso que Deus quer, não é isso que Deus queria. Quando compete a Deus agir, Deus vai agir e não o homem. E aí ela age e faz aquela trama toda. E o que é que acontece? Usa de mentiras. E o que acontece? Que Esaú não é abençoado, e sim Jacó. Isaac derrama a sua bênção de forma grandiosa, de forma poderosa. A bênção patriarcal cai sobre o seu filho Jacó, o mais novo. E isso trouxe um problemão sério, queridos, para a vida deles dois. Isso trouxe um problema grave, sério. É aí que nós temos que ter cautela com isso. Certo? Então, amados, vamos partir para o nosso terceiro ponto. Isso é muito importante, porque eu quero que você entenda o contexto de todo esse drama familiar. Vamos para o nosso ponto 3. Ações impensadas geram reações indesejadas. É exatamente isso que nós vamos aprender agora. O que é que aconteceu a partir daí? Preste atenção comigo. Vai dizer o texto, a partir de Gênesis capítulo 27, que por causa da ação que Rebeca teve, por ela ter agido no lugar de Deus, e também pelo fato de Isaac ter uma preferência por Esaú e Rebeca ter uma preferência por Jacó, o que é que aconteceu a partir daí? Esse drama e essa trama toda se desencadeou num conflito conjugal familiar incalculável, de dor e de sofrimento. Como assim, Jean? A partir dali, diz que Esaú planejou matar seu irmão Jacó. Diz lá a Bíblia que no capítulo 27, versículo 41, vai dizer que ele disse assim, assim que pai morrer, eu vou matar o meu irmão Jacó. O que é que agora os pais fazem? Chama Jacó e diz assim, meu filho, vá para a casa dos meus parentes, vá embora daqui porque seu irmão quer te matar. E não quero eu ficar sem 2 filhos agora. E diz que ele vai embora. O texto não mostra isso, mas fica subentendido que nunca mais Isaac e a sua esposa Rebeca verão seu filho Jacó. Ações impensadas geram reações indesejadas. O que é que aconteceu? Esaú pegou mais uma mulher estrangeira e trouxe para morar com os seus pais, com a sua família. O que é que aconteceu? Diz o texto que os dias de Isaac e de sua esposa Rebeca foram dias enfadonhos, difíceis, de sofrimento e angústia, por causa de ações impensadas, por causa da predileção, por causa da preferência, por causa de tomar uma ação que não era para tomar, tomou o lugar de Deus. Que lições você tira daí? Que fichas caem para você aí? Eu quero que você reflita e você pense comigo. Muitas vezes nós queremos agir no lugar de Deus. Tenha cuidado, queridos. Vamos agir naquilo que é competência nossa, aquilo que compete para você agir, você deve agir. Como assim, Jean? Ame seus filhos. Aprenda a lidar com a personalidade e o caráter dele. Demonstre amor pelo seu cônjuge. Você precisa criar um ambiente, uma atmosfera de amor e de alegria e de paz no seu lar. É preciso que seus filhos vejam o exemplo de amor e de harmonia que existe no seu lar.
É preciso que seus filhos vejam o exemplo que vocês estão dando para eles. Você, pai, como chefe do lar, como líder da casa. Você, mãe, como uma esposa que realmente ama e cuida do lar e da casa e dos filhos. Então, é preciso que nós cumpramos o nosso papel como pais. E os filhos, eles estão observando. Os filhos, eles observam mais os nossos exemplos, nossas ações, do que nossas palavras. Então, o que compete a você fazer, você deve fazer. Mas o que compete a Deus fazer, deixa Deus agir. Porque existe uma lei muito importante. A lei da semeadura. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, eu colho aquilo que eu planto. Foi exatamente o que essa família colheu. Problemas, dores, sofrimento por toda a vida, pelo resto das suas vidas, porque tomaram ações que não deveriam tomar. Mas eu quero te dar um conselho neste vídeo aqui, que você reflita nisso tudo. Todo esse exemplo aí para nós, faça com que você possa refletir e buscar orientação em Deus. Esse casal, eles começaram bem. Rebeca e Isaac começaram bem, orando, buscando a Deus, pedindo orientação a Deus. Mas depois eles partiram por um caminho difícil. E agora o final foi de sofrimento e dor neste aspecto. Então, tenha cuidado com tudo isso. Fica com Deus, tá bom? E até o nosso próximo vídeo. Olha lá, se você não é inscrito no canal Jean Lopes, se inscreve agora. É um prazer ter você comigo. Deixa o seu like, comenta aqui o que você achou desse vídeo, tá bom? E fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.